Olá! Estamos começando agora o nosso programa sobre mensagens bíblicas. Eu sou a psicanalista Serva Rosemary Gomes e é um prazer ter você aqui. Que você vá chegando. Vamos ver o que Deus tem para falar aos nossos corações hoje. Confesso que hoje eu estive sentada aqui e clamei ao Espírito Santo. Falei, Senhor, o que Tu queres falar? O que eu devo falar? O que o Senhor quer usar a minha boca, o meu coração, os meus sentimentos para falar com aqueles que irão depois passar pelas redes sociais e ver a sua mensagem, a mensagem de Deus. E olha só o que Deus colocou no meu coração. Nós vamos hoje nos basear no Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo é o 22. E Jesus disse assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quando Jesus veio à Terra, e por isso que o título, a descrição, se você ver, está escrito lá, 2025 depois de Cristo. É inegável, não há como negar o nascimento de Jesus Cristo. Porque a nossa própria história registra o nascimento de Jesus Cristo. O que se questionam, e muitas das pessoas questionam, é a divindade de Jesus Cristo. Isto é interessante. Embora nós tenhamos historiadores antigos, escritos antigos, arqueológicos, a arqueologia mostra a veracidade de tudo, mas ainda assim nós temos dificuldade, quantos não têm dificuldade de entender a divindade de Jesus e a importância de Jesus na nossa vida. Porque sem Jesus Cristo não há como receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que cola com o nosso espírito, para aqueles que acreditam que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Olha só, quem não sabe o que é certo e o que é errado? Todos nós sabemos. Até mesmo quando Jesus veio, os homens já sabiam o que era certo e o que era errado. A humanidade sempre soube o que é certo e o que é errado. O que nunca a humanidade teve foi condições de fazer o que é certo, de vencer a própria guerra interior dentro de si. Por quê? Porque nós automaticamente, como pessoas orgulhosas que somos, como agimos? Se uma pessoa nos xinga, automaticamente cala-se a boca. Não. Por isso eu ouso falar, só há briga de dois, no mínimo. Não existe briga de um. Porque se um não brigar, o outro não haverá como brigar. Eu sou casada há 38 anos. Durante 23 anos de minha vida, o meu casamento foi um grande terror. É certo, é verdade que o meu marido, embora do portão da minha casa para fora, ele era um homem agradável a todos, ele era um homem que sempre tratou bem muitas pessoas, ele sempre defendeu qualquer pessoa do portão para fora, mas do portão para dentro de casa, ele era um outro homem.
Aí eu poderia falar: o meu marido mudou. Mas eu não posso falar isso. Porque eu tenho que reconhecer também que quando estou acabando de falar, quando um não quer, dois não brigam. Então, se nós brigávamos, é porque eu também falava. E como eu abri essa minha boca para falar palavras duras. Então eu não posso dizer que o meu marido, ele não seguia as escrituras, porque eu também não seguia. Eu também não era uma mulher de Deus. O problema é que queremos homens de Deus sem ser mulher de Deus. Ou queremos mulheres de Deus sem ser homens de Deus. É a mesma coisa de uma princesa querer um príncipe, mas não agir como uma princesa. É isto que eu tive que aprender. É injustificável nossos erros. O Senhor Jesus, quando veio à Terra, ele veio para provar que a Torá estava correta. Ele veio provar que o Antigo Testamento, que tudo que os profetas escreveram, era verdade. E se era verdade, se cumpriu tudo nos mínimos detalhes, no nascimento, na vida, na morte, na paixão de Jesus Cristo, na morte, na sua ressurreição. Se tudo se cumpriu, e até hoje nós vemos se cumprindo, porque só é cego quem não quer ver, só é surdo quem não quer ouvir. Basta ouvir os noticiários e nós sabemos, a boca não quer falar. Nenhum noticiário quer anunciar, os cientistas não querem anunciar publicamente que a Terra já está caminhando para um estado de irreversão. Que ela já está caminhando para uma destruição. Que a raça humana só não vê quem não quer enxergar, só não ouve quem não quer ouvir. Que cada geração está cada vez pior que a outra. Que o homem cada vez está mais amante de si mesmo. Mas este amante de si mesmo não está falando em questão de ter amor próprio, mas está falando de ter um transtorno de personalidade narcisista. Porque eu, como psicanalista, estudiosa da área como sou, assim como estudei a Bíblia arduamente, 7 vezes seguidas, e não somente numa versão, mas em várias, eu não li à toa. Aqueles que dizem que, olha, cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente entende de um jeito, está mentindo. Porque se o que revela a verdade, o que nos mostra e nos abre os olhos, é o Espírito Santo que cola em nosso espírito, que revela a verdade, que revela o que está escrito nas Escrituras. Este Espírito, ele não vai revelar uma coisa para mim e outra para você. Esse mesmo Espírito, ele não vai ser bipolar. O Espírito Santo, ele não vai ser bipolar de uma hora ele revelar uma coisa numa passagem e em outro momento ele revelar outro. Ele vai revelar o que está escrito ali. E o que está escrito ali não muda, é imutável. Os ensinamentos e os princípios bíblicos são imutáveis. Por isso que na Bíblia, o próprio Jesus fala. Ele veio à Terra, mas o homem detesta a luz, detesta a iluminação, detesta o conhecimento da palavra. Por quê? Porque ele não quer ser reprovado nas suas atitudes. E isso eu falo de mim mesma. Eu mesma
não aceitava de forma alguma eu primeiramente ter que me calar diante do meu marido. Eu queria que ele me amasse e ele me respeitasse. Eu queria que ele mudasse as suas atitudes para comigo. Mas eu não queria fazer a minha parte. Eu esperava que ele fizesse a dele primeiro. Mas não é plantando que se colhe? E só se colhe o que planta? Então eu estava querendo algo sem ter plantado. Ah, Rose, mas talvez também ele estava tendo a mesma expectativa em relação a você. Ele também sabia que ele tinha que mudar, mas ele estava esperando você mudar. Mas a própria Escritura fala: examine-se o homem a si mesmo. Então não cabe a mim esperar que o outro mude, mas cabe a mim reconhecer a palavra na minha vida. Então é indesculpável. É indesculpável dizer que esta palavra não é fiel e verdadeira e que os seus princípios valem para as nossas vidas. Porque é muito fácil nós pegarmos a palavra e apenas colocarmos naquilo que nós queremos que caiba no tamanho da nossa maldade. Porque é muito fácil eu olhar para meu filho e minha filha e falar: está escrito, honrar pai e mãe. E desconsiderar a parte da Bíblia que diz que é para os pais não provocar a ira em seus filhos. É muito fácil eu pedir para que as pessoas mais jovens façam as coisas corretas. E me esquecer literalmente que na mesma palavra está dizendo que os mais velhos, as mulheres mais velhas, têm que ser exemplo para as mais novas. Eu desconsidero as partes que me provocam. Eu desconsidero as partes que vão contra o meu querer egoísta. E é isso que Jesus traz. Ele veio numa época para mostrar que a palavra é verdadeira. E ele citou o Antigo Testamento em todo o momento que ele esteve nessa terra. E ele veio ainda tirar de uma mera legalidade, de apenas uma lei, e colocar para dentro dos nossos corações, fazer entender que não basta tão somente seguir por fora, porque é muito fácil, diante dos outros, eu pegar na mão do meu marido e mostrar que vida linda, bela e feliz nós temos. É muito fácil eu pegar as redes sociais e mostrar nas redes sociais os momentos felizes que eu tenho com a minha família. Mas, e falar que, para chegar a tal, eu tive que aprender a ser mãe, eu tive que aprender a ser avó, eu tive que aprender a ser mulher, eu tive que aprender a ser esposa, eu tive que aprender a ser feminina. Para ter autoridade, nós temos que primeiro dar o exemplo. Não adianta nada falar sem dar o exemplo. Se torna hipocrisia. E Jesus ainda continua falando: aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Mas como assim? As pessoas odeiam a Jesus? A palavra diz que Jesus é o verbo, a palavra, o Logos. O Logos, os filósofos antigos falavam que o Logos era a verdade procurada.
Então Jesus, por isso que ele fala que ele é a verdade. Ele é o Logos. Aquilo que os filósofos sempre procuravam e que o homem procura até hoje. Ele é a verdade, ele foi a verdade encarnada e hoje a verdade ressurreta. Mas o homem quer viver conforme a sua verdade. Como psicanalista e como cristã, como pregadora da palavra, eu digo, você tem todo o direito de viver e acreditar na sua verdade. Você só não terá direito de reclamar das consequências dela. Eu colho até hoje frutos das inconsequências pela minha ignorância de não conhecer as Escrituras. Embora é lógico que eu soubesse o que é certo e o que era errado. É lógico que na minha consciência eu sabia o que estava errado, mas eu queria jogar lá pro fundo da minha inconsciência, recalcar aquilo que me incomodava, porque eu não queria ter comigo mesma e reconhecer que eu precisava mudar. Logo, era muito fácil, e é muito fácil, colocar a culpa nos outros. Aquela pessoa não gosta de mim. É diferente de dizer ou perguntar: será que eu sou amável? Será que eu sou pelo menos suportável? Nós queremos que as pessoas gostem de nós, mas muitas vezes nós somos brutas e estúpidas. Nós queremos ser amadas, mas não queremos amar. Queremos respeitar, ser respeitadas, mas não queremos respeitar. Jesus veio mostrar que nós primeiro temos que fazer. E ele deu o exemplo. Ele fez. Independente se eu ou você merecia esse exemplo. Ele apenas mostrou que a autoridade está naquele que realmente se humilha, reconhece. E ele se humilhou do quê? Reconheceu qual erro? Nele não havia erro, mas mesmo assim, ele se despojou de tudo, até mesmo quando podia abrir a sua boca em favor da sua defesa, ele não o fez. Hoje é muito padrão na vida entre eu e meu marido. Quando meu marido às vezes começa a teimar em alguma coisa e falar algo, ou às vezes ele me pergunta e eu lhe dou um sorriso e falo: não vou responder, vamos deixar isso quieto. Por quê? Falácia demais é desnecessário. Mas eu tive que apanhar muito nessa minha vida. Ter um casamento muito deteriorado para poder aprender a reconstruir ele. Porque a reconstrução do meu casamento começou por mim dando ouvidos e olhos às Escrituras. É lógico que hoje a psicanálise, eu não a desmereço e coloco o que o Senhor colocou no meu colo para completar, porque aquele que começa a boa obra, ele termina. Aquele que faz a boa obra, ele termina. E eu posso dizer que o Senhor ainda não terminou. Eu creio plenamente que ele está só começando. Assim como José, durante 17 anos mais ou menos,
né? A Bíblia não fala exato, ou pelo menos eu talvez não estudei tão a fundo para saber quanto tempo, mas se não me falha a memória, ele tinha 17 anos e tinha 30 e poucos anos quando se tornou governador. Então, no mínimo 15 anos, aí já se foram de sofrimento, onde José foi moldado para poder receber do Senhor aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. O problema é que nós, e ainda mais no mundo atual, nós queremos receber as bênçãos sem nem mesmo estar preparados para recebê-la. Nós queremos receber as bênçãos, sendo que na verdade nem vamos saber dar valor nas mesmas. Eu espero que a palavra de hoje possa ir fundo no seu coração. Hoje eu não fiz por script, hoje eu fiz e foi assim que eu pedi para o Senhor, falei: Senhor, qual palavra? E hoje Ele me fez vir com eu mesma, deixar o vaso ser usado conforme o seu Senhor formou o vaso. Eu não consegui ter a vida que eu tenho hoje, de alegria, paz e tranquilidade. Se eu estou com o projeto Ser Plena, pode ter certeza que eu me sinto plena. Mas para chegar a ser plena, tem que se aprender muitas coisas. Ser plena não é ter tudo certo na sua vida. Ser plena não é ter todos os teus desejos realizados. Ser plena é saber lidar com as vicissitudes da vida. É saber lidar com as frustrações da vida. É saber não murmurar na hora que, infelizmente, é a hora da dificuldade. Isto é ser plena. É não ser como foi hoje, louvado hoje no culto de hoje na minha igreja. É não olhar as circunstâncias, mas ser grata por aquilo que Deus nos dá. Gratidão talvez seja um dos melhores exemplos de ser plena. Nós estamos em 2025 depois de Cristo, ou AD, Anno Domini. Jesus Cristo nasceu. Ele cumpriu sua tarefa na terra que foi enviado para cumprir. Ele cumpriu todo o Antigo Testamento. Ele provou que os ensinamentos da palavra, os ensinamentos bíblicos são verdadeiros. Que convém darmos atenção aos princípios da Bíblia. Mas também veio trazer também uma coisa. Que fique claro em nossos corações. Que fique claro no seu coração. Você não é obrigado a acreditar. Você não é obrigado a crer. Você não é obrigado. Você é livre. Mas, como regras e leis de trânsito, não reclame depois da multa chegar na sua casa. Este, hoje, ainda não é o Papo Reto com RG. Este é apenas uma pregação mesmo, ao qual eu vou pôr no ar. E eu vou colocar nas mãos do oleiro, Rosemary Gomes, nas mãos do oleiro. Porque eu já venho explicando para vocês os meus logotipos. E que você também possa estar nas mãos do oleiro. Deus abençoe. Em nome de Jesus.